Fala aí pessoal, ligado no canal TLD, tudo bem? Sou o Thiago Ferri e vamos falar sobre a notícia, né, do sábado, desse pré-jogo com o Cruzeiro, aí, última rodada do Campeonato Brasileiro, mas a notícia do sábado é o anúncio da saída, né, do Fernando Praz do Palmeiras. Ele foi comunicado na sexta-feira de que o contrato não seria renovado e ele foi liberado para buscar uma nova equipe. A gente sabe que o Praz, aos 41 anos de idade, quer continuar jogando e isso não vai ser possível no Palmeiras a partir de 2020. Encerra-se uma passagem de 7 anos pelo clube, 4 títulos, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros e a Série B em 2013, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras no século. Muita gente ficou incomodada, né, pela forma como aconteceu essa despedida, porque foi uma forma assim, bem fria, né? O Praz primeiro soltou um post rápido nas suas redes sociais, depois o Palmeiras também divulgou uma nota no site e tem uma homenagem do Departamento de Comunicação muito bonita, que é um álbum de figurinhas feito sobre os 7 anos do Praz. É um álbum exclusivo, foi entregue de presente ao Praz, e aí o resultado disso está num vídeo na TV Palmeiras, um vídeo bem bonito, mas vamos falar sobre como chegou-se a decisão pela não permanência do Praz. Uma decisão que foi tomada há bastante tempo já, para quase um ano, quando, depois de conquistar o título brasileiro, o Palmeiras renovou os contratos do Praz e do Jailson. O Praz, já naquela época, tinha uma permanência muito complicada, já era difícil que ele permanecesse, ele não era dos jogadores que tinham o melhor dos relacionamentos com o Alexandre Matos, então diretor de futebol, mas o Luiz Felipe Scolari pediu a permanência, a renovação dele, pediu a renovação também do Edu Dracena, do Jean, enfim, jogadores que foram importantes, né, na conquista do Brasileiro de 2018, principalmente na questão de ambiente, né? O Filipão entendia que tinha um ambiente muito bom e aí pediu para o Maurício Gagliotti a renovação do Praz naquela ocasião, e foi o Maurício, inclusive, direto, quem tratou com o Praz sobre a renovação de um ano. Na época o Palmeiras divulgou erradamente, né, que as renovações eram Dracena, Praz e Jailson todos por um ano, mas o Jailson foi um contrato diferente, foi um contrato de 2 anos, que vai se encerrar só no ano que vem. Porque o Palmeiras havia decidido que, se em 2019, além do Everton, teria 2 goleiros experientes como reservas, decidiu-se que em 2020 um deles sairia para que abrisse espaço para jogadores mais jovens, como é o caso, por exemplo, do Vinícius Silvestre, né, vai voltar de empréstimo do CRB e vai se juntar ao elenco em 2020, além de jogadores da base que podem trabalhar durante a semana na academia de futebol como quarto goleiro. Então, quando o Palmeiras renovou com o Praz por um ano, com o Jailson por 2 e divulgou erradamente que o Jailson era um contrato só de um ano, o Palmeiras já tinha na cabeça de que o Praz sairia ao término desta temporada e aí seguiria com o Jailson por uma avaliação também técnica. O Palmeiras entende, né, que Jailson e Praz são jogadores com qualidades técnicas hoje em dia semelhantes. Então você ter um ou ter outro não muda muita coisa no quesito técnico. E aí pesou para o Jailson a favor da idade. Já tem 38 anos, o Praz tem 41. Eu nem acho que seja uma diferença tão relevante, mas o Palmeiras entendeu. Como o Jailson é mais novo, prefiro manter o Jailson por mais tempo e aí liberar o Praz numa decisão aí que entristeceu muitos torcedores, né? Até a gente viu algumas coisas em redes sociais. O Palmeiras então não ofereceu uma renovação, uma redução salarial para o Praz ficar. O Palmeiras não ofereceu nada ao Praz. Houve uma reunião na sexta-feira entre o Maurício Gagliotti e o Fernando Praz, em que o Palmeiras informou ao Praz de que não renovaria, explicando tudo isso que eu já falei aqui. Que entende que para o ano que vem precisa ter um goleiro mais novo, fazendo parte do trio que está no elenco, e como o Jailson tem um contrato já mais longo, decidiu-se que o Praz seria liberado para buscar uma nova equipe. O Praz já nem treinou nesse sábado com o restante do elenco, obviamente, né, também não vai para o jogo com o Cruzeiro. Então é o fim de uma passagem de 7 anos, para mim o jogador mais importante na reconstrução do Palmeiras. Obviamente ele e o Dudu são os dois principais. O Dudu tem o quesito técnico, né? Foi decisivo nas principais conquistas, ainda hoje é titular, dá resultado, mas o Praz pegou o Palmeiras ali no fim de 2012 para 2013, é um momento muito complicado, e até no vídeo que saiu na TV Palmeiras ele fala, né, que foi como se ele estivesse construindo uma casa dele, assim, né? Ele com a família escolheu ali como fazer o quarto dos filhos, como vai ser o desenho da casa. Foi assim que ele interpretou. Ele chegar num Palmeiras que estava num momento muito complicado ali durante o rebaixamento em 2013, para sair do Palmeiras hoje bicampeão brasileiro, brigando para talvez ser vice-campeão
em 2019, então um Palmeiras bem diferente, mas aí a minha opinião sobre isso, eu achei muito ruim a forma como se lidou com essa saída, até por a gente agora saber que era uma coisa que o Palmeiras trabalhava, já preparava há um ano, então o Palmeiras poderia ter feito de uma forma diferente, porque agora o argumento é de que o último jogo em casa foi no Brinco de Ouro, a gente não vai ter jogo em casa na última rodada, não tem como fazer uma homenagem, isso tudo é verdade. Mas eu acho que você poderia ter trabalhado de uma forma, você poderia ter resolvido isso então com um pouco mais de antecedência, talvez marcar uma entrevista na academia de futebol, ter um espaço para que o Praz pudesse de fato se despedir, porque são 7 anos, ele passou por muita coisa no Palmeiras, é o jogador com mais história no Palmeiras, tem mais história que o Dudu, por exemplo, tem mais história que o Zé Roberto, tem mais história que o Dracena, que são jogadores que foram relevantes nesse período de reconstrução do Palmeiras. Então acho que realmente é uma pena a forma como ele saiu e a gente vê, né, que a repercussão, e eu nem digo com o torcedor, mas a repercussão com pessoas que trabalharam com ele, próprio Paulo Nobre, jogadores que estão no elenco, quer dizer, era um cara que era muito querido, é muito querido, né, e vai ser uma ausência, assim, é mais um processo, essa mudança, reformulação, essa mudança de cara que o Palmeiras está pensando para 2020. Aí a gente aproveita para falar também sobre as buscas por contratações no Palmeiras de técnico e de diretor. Para diretor está muito bem encaminhada a situação para ser o Diego Serri, que é atualmente o diretor de futebol do Bahia. Ele estava sendo cotado junto com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano se reuniu com o Internacional, decidiu que vai cumprir o contrato. Fica no Colorado pelo menos até o fim de 2020. Então o Palmeiras agora tem o caminho livre aí, né, para avançar, acertar os detalhes que precisa para anunciar o Diego Serri como diretor do Bahia. Até entrei em contato com o pessoal do Bahia, eles dizem que a assessoria diz que não comenta possíveis negociações, né? Mas vai se aguardar porque o Bahia, obviamente, como o restante das equipes da Série A, encerra a participação no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Aí a partir daí acho que fica mais clareado o caminho para que ele resolva a saída, para que ele acerte os detalhes finais com o Palmeiras. A gente já inclusive viajou no fim dessa semana, veio aqui para São Paulo, teve um encontro pessoal com a diretoria do Palmeiras. Lembrando que ele vai trabalhar provavelmente junto com um comitê gestor, uma das novidades do Palmeiras para 2020, que vai ser com a presença de 3 vice-presidentes, além da presença de um diretor financeiro estatutário. Essas quatro figuras vão trabalhar junto ali, provavelmente do Serri, que deve ser o novo diretor de futebol, e também do Cícero Souza, que permanece como gerente do clube. E aí a principal novela, né, do Palmeiras para esse fim de campeonato é sobre Jorge Sampaoli, técnico do Santos. Como o UOL publicou na quinta-feira, a gente confirmou, o Palmeiras teve uma reunião na quinta-noite, né, enquanto o time estava jogando com o Goiás lá no Serra Dourada, desculpa, no Brinco de Ouro da Princesa, né, o 5-1. Parte da diretoria estava reunida com representantes do Jorge Sampaoli, não teve um encontro ainda com o Jorge Sampaoli. Ele tem contrato por mais um ano com o Santos, mas tem uma questão da possibilidade dele sair sem pagamento de multa nesse fim de temporada. Obviamente o plano A, B, C, D, F e Z do Palmeiras. É o cara que o Palmeiras quer para assumir a vaga do Mano Menezes. O Palmeiras já ouviu pedido salarial, um tempo de contrato talvez de 2 anos de contrato, mas é o alvo do Palmeiras. E aí vai se esperar agora que ele entre em contato com o Santos. O Sampaoli já disse que a primeira pessoa com quem ele quer falar sobre o futuro é o José Carlos Pérez, presidente do Santos, mas a expectativa é que aí ele anuncie que não vai ficar, porque teve um desgaste muito grande nessa temporada no Santos, e a gente sabe o Santos ano que vem vai ter menos investimento em contratações, vai ter um elenco mais modesto por dificuldades financeiras. O Paulo Autuori, que era o superintendente de futebol, foi mandado embora, depois também de atritos com o Pérez, e o Autuori era uma pessoa bem próxima ali na estrutura do futebol do Santos, do Sampaoli. Então, a expectativa é essa, né? O São Paulo já vem indicando ali a possibilidade de se despedir do Santos e ele está decidido também a seguir no Brasil. Isso é uma informação importante, porque o Racing deseja contar com o Sampaoli, porque perdeu o Cudê vai assumir o Internacional em 2020, inclusive foi levado ao Internacional pelo Rodrigo Caetano, o Cudê. Então, o Racing imaginava e vai tentar, né? Imagino que deva continuar tentando o Sampaoli, mas a ideia do Sampaoli é passar 2020 ainda no Brasil, e aí isso é um fator a favor do Palmeiras, que conta aí, tem uma expectativa para conseguir confirmar esse desejo de trazer o Sampaoli, fazer um time que considere-se mais ofensivo, que jogue mais de uma forma que agrade o torcedor. E aí agora, a partir dessa próxima semana, a partir de segunda-feira, quando se encerra o Brasileiro e aí começa de vez a janela,
a gente vai começar a ter coisas mais concretas sobre os planos do Palmeiras e o que vai acontecer no Palmeiras para 2020. Mas, a princípio, o Palmeiras 2020 sem Fernando Praz, obviamente, com o Diego Serri no comando da diretoria de futebol, e aí o sonho, né, o desejo de realmente ter o Jorge Sampaoli como técnico ali na beira do gramado. A gente vai continuar trazendo as informações ao longo dessa temporada, da temporada que vem aqui no canal TLD. Vocês fiquem ligados, divulguem, compartilhem e fiquem ligados que vem muito mais por aí. Obrigado, pessoal. Até mais.